Olá, meu amigo e amiga. Se o Chacrinha fosse vivo e nós pudéssemos fazer alguma sugestão para ele colocar alguma frase de efeito, dentre tantas que ele costumava dizer, eu sugeriria para ele fazer uma versão nova daquela que ele dizia que quem não se comunica se trumbica. Eu diria para ele que quem muito se explica se trumbica. Pois é o que está acontecendo com o senhor Nicolas Ferreira, em meio a tantas coisas importantes que estão acontecendo aqui no Brasil, mas ele merece um destaque porque, como eu tenho sublinhado aqui, ele é o maior, ou um dos maiores estelionatários políticos que nós temos em atividade aqui no Brasil, que também veio com essa eclosão desse esgoto da extrema-direita, que ficou jogando uma série de toxinas ideológicas para os debates políticos aqui no nosso país. Como eu disse para vocês no nosso encontro anterior, não dá para ignorar essas criaturas. Nós temos que revelar aquilo que eles fazem, combatê-los, porque fingir que eles não existem só faz também que eles continuem avançando cada vez mais num terreno sem nenhum tipo de resistência. Então é muito importante, né? Agora, ele está se explicando muito, está tentando se explicar muito. E algumas coisas que ele diz para explicar, ele sempre mente, né? Porque ele diz que andou em jatinho de Vorcaro, mas como se tivesse sido uma única vez e tivesse sido por um único evento, quando isso é uma verdadeira mentira. Ele utilizou várias vezes a aeronave de Vorcaro para campanha eleitoral. Isso vai dar repercussão para ele na justiça eleitoral também, porque ele está sendo interpelado para isso. E ele vai ter que se explicar mais. Agora, a carinha de cínico da criatura é que é um negócio assim revelador do tamanho da cara de pau desses criminosos da extrema-direita, né? Ele publicou hoje: tomara que o dono da Latam não cometa nenhum crime daqui a 4 anos. KKKKK. É KKKKK, senhor Nicolas? O seu povo está começando a ficar desconfiado do senhor, porque essa história não dá para esconder, o senhor vai ter que explicar mais. Foram 10 viagens no avião do Vorcaro. E quando o senhor tenta explicar o que aconteceu, tentando jogar a culpa ou responsabilidade em outras pessoas, o senhor destrói o seu próprio argumento. Porque o senhor diz o seguinte: eu não tinha como saber que o Vorcaro era o Vorcaro e que o Vorcaro lá na frente estaria implicado em alguma situação. Olha, o senhor é político. O senhor tem a obrigação de saber que jatinho que o senhor está usando, o senhor não tem nenhum tipo de desconfiômetro, não? Ou o senhor simplesmente não quis saber porque o senhor estava querendo colocar o Bolsonaro entronizado no poder mais uma vez aqui no nosso país? Então, o que ele usa como justificativa? Ah, mas a mulher do Alexandre de Moraes recebeu dinheiro do Vorcaro. Enfim, mas quando ela recebeu, também o Vorcaro não tinha nenhum tipo de problema. Ah, o Lewandowski, que foi contratado também pelo Banco Master, também, usando o teu argumento, não tinha problema nenhum. E nenhum dos personagens que ele usa para tentar sempre descredibilizar, demonizar, fez alguma coisa enquanto o senhor Vorcaro estava respondendo por algum tipo de crime, algum tipo de sanção. Agora, o que nós sabemos objetivamente é que o Vorcaro doou dinheiro para a campanha de Bolsonaro e doou dinheiro para a campanha de Tarcísio, e dinheiro grosso. E quando alguém faz esse tipo de coisa, não faz por mero capricho, faz porque tem uma conexão, e nós sabemos quais são as conexões dessas criaturas todas, né? Então isso está vindo à tona. Então, senhor Nicolas, quanto mais o senhor tentar se explicar, mais o senhor vai ficar enrolado no meio dessa história. E a sua credibilidade vai ser complicada de resgatar, porque o pezinho atrás todo mundo vai começar a ter com o senhor, sobretudo com essa cara aqui, ó. Essa cara de cínico. A pessoa que tem uma sensibilidade olha para a figura dessa aqui e vê que esse tipo de comportamento é um comportamento dissimulado para tentar escapar daquilo que ainda virá. Alvo da Polícia Federal, cunhado de Vorcaro, deu 5 milhões para Tarcísio e Bolsonaro. Não, ele deu 5 milhões para o Bolsonaro, aliás, 5 milhões para o Tarcísio e 3 milhões para o Bolsonaro, né? Essa criatura aqui, ó, todo tatuado, né, pastor, né, sempre, como dizia ou diz o Marco Antônio Villa, né, em nome de Jesus, né? Então essas figuras ficam utilizando sempre a palavra de Deus, mas são todos com esse tipo de perfil. E qual o perfil dessas pessoas que falam que são de Deus, da família e tal? É esse aqui, ó. Quebrar todos os dentes num assalto. Mensagem de Daniel Vorcaro por WhatsApp expõe ameaças contra opositores. Investigação da Polícia Federal aponta que o controlador do Banco Master ordenava ataques violentos contra jornalistas e opositores em grupo de WhatsApp. Então, isso aí veio à tona e, obviamente, como jornalista, o destinatário da agressão ou do suposto assalto era o jornalista colunista Lauro Jardim, o Globo veio para cima, né? E aí, gente,
vai ficar mais complicado para o Vorcaro, né? Porque o comportamento dele é um comportamento de miliciano. Por que será que ele aprendeu essas práticas, hein? Qual é o inspirador das suas práticas? O Globo repudia veementemente as iniciativas criminosas contra o colunista Lauro Jardim. A ação, como destacado pelo ministro André Mendonça, visava calar a voz da imprensa, pilar fundamental da democracia. Então, está aí em todos os jornais, né? E há um espírito de corpo muito grande, né? Então, a situação para o seu Vorcaro ficou complicada. Agora, muitas pessoas têm dito que eu vi a entrevista do Valdemar da Costa Neto. Aliás, uma coisa curiosa que a gente tem que sempre sublinhar, né? Essa gente que prega a moralidade pública, eu pergunto a vocês, quem é que se filiaria a um partido cujo dono do partido é um ex-ladrão? Eu não posso dizer que o seu Valdemar da Costa Neto é um ladrão hoje, mas eu posso afirmar que ele foi um ladrão, ele roubou dinheiro público, tirou dinheiro de merenda, de hospital, de segurança pública para colocar no seu bolso. E por conta disso ele foi para a cadeia. Mas, como no Brasil nós temos muitas flexibilidades, ele voltou para ser o presidente do Partido Liberal. E o Partido Liberal abriga quem? Todo o bolsonarismo. O bolsonarismo não se incomoda com isso, não. Senhor Nicolas, o senhor não se incomoda, não, em saber que o presidente do seu partido é um ex-ladrão? O senhor acha que todo ladrão merece perdão? O ladrão político é um menos ladrão, um ladrão menor do que os ladrões comuns? Que pena o senhor acha que alguém que desvia dinheiro público para colocar no bolso mereceria? Essa pessoa tem recuperação? No entanto, essa pessoa é o líder de vocês, né? Aquele que faz articulações por todos os lados, e vocês não se sentem incomodados com isso também. Mas vocês não se incomodam de saber que o Flávio Rachadinha roubava dinheiro dos funcionários, que pegava dinheiro dos funcionários para colocar na sua loja de chocolate, mais de 1.500 depósitos, para ser exato, 1.512 depósitos. Como é que vocês vão se incomodar com algum tipo de situação? Agora, a hipocrisia vai vindo por terra, né? Vai sendo mostrada. Bom, essas são as questões nacionais. Agora, uma questão que está se misturando com as nossas questões nacionais é o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, lá no Irã. Quinto dia, Israel lança ataques em larga escala no Irã e promete matar qualquer sucessor de Khamenei. Olha só, gente, que coisa bárbara, que colocada assim de uma forma naturalizada. Conflitos se intensificam, ofensivas israelenses, tensões sobre a sucessão do Ayatollah e mobilização militar na rota estratégica de petróleo. Olha só, gente, o Ayatollah é, acima de tudo, o maior líder religioso que aquele país tem. Então, é como se fosse para o mundo do catolicismo o Papa, né? E, de repente, se matou o Papa dos muçulmanos, ou pelo menos dos xiitas daquele país, e agora está se prometendo, está se ameaçando que qualquer que seja, independente de ter cometido algum crime, de ser acusado de alguma coisa, ele será morto. Gente, é um negócio tão absurdo, mas isso pela lógica do sionismo radical, e que comanda várias estruturas no Brasil também, né? E no mundo, sobretudo nos Estados Unidos, isso é considerado uma coisa normal. A cobertura jornalística no Brasil e no mundo ela é absolutamente enviesada também. A gente viu essa situação que foi pavorosa, milhares participam de funeral de estudantes mortos em ataque ao Irã. Veja fotos e vídeos. Gente, não é funeral de estudantes, é funeral de meninas, foram todas meninas, né? Quase na integralidade meninas. As idades eram de 5, 7, 8. Então, falar em estudantes mortos, foram crianças que foram mortas, né? Eu vi a Globo News abre espaço lá para o porta-voz do Exército de Israel que fala português. Aí o cara adora pílula, eles dão maior espaço, né? Porque ele quase que justifica que esse tipo de situação, matar crianças, faz meio que parte, né? Eles não querem matar, mas se matar, né, fazer o quê, né? É mais ou menos isso. Então, é uma coisa tão grotesca que está tendo reflexos no mundo inteiro, porque no mundo inteiro a ação que o governo de Israel está fazendo, primeiro quando fez lá contra os palestinos na faixa de Gaza, e agora nessa guerra contra o Irã, olha, isso vai jogando cada vez mais o povo judeu no mundo inteiro numa situação muito complicada, porque eles estão sendo vistos como pessoas que, enfim, têm envolvimento com as atrocidades depois do povo ter sofrido atrocidade muito grande em tempos passados, né?
Enfim, o maior inimigo do povo judeu hoje é o Netanyahu e Donald Trump. São essas figuras que comandam esse tipo de ação, né? De extermínio, de massacre, sem levar em consideração qualquer outro valor. Enfim, apenas eles querem cumprir o objetivo e, para isso, eles matam o que tiver na frente. Irã abre covas para alunas mortas. Aqui no Metrópolis, pelo menos, se disse isso, né? Em bombardeio de Israel e dos Estados Unidos. Gente, qual a justificativa? Existe justificativa para um bombardeio numa escola? Enfim. Israel diz que matará novo líder supremo do Irã. Trump dará a palavra final. Então, eles estão aqui ameaçando, né? Aqui. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, esse foi que declarou Lula persona não grata lá, né? É o cara que bolou a ideia de se criar uma ilha artificial para botar o povo de Gaza todo lá. É o mais extremista dos extremistas. Ele afirmou que o próximo líder supremo do Irã será assassinado, independentemente de quem seja escolhido. As ameaças ocorrem dias após o assassinato do Ayatollah Ali Khamenei, nos ataques feitos pelo Estado judeu com apoio dos Estados Unidos. Gente, é uma coisa muito também grotesca no meio dessa história, porque os Estados Unidos bombardearam um prédio onde estariam reunidos 88 clérigos, né, que são, trazendo aqui para o nosso mundo, como se fossem bispos, 88 bispos ali reunidos para ver quem seria o papa deles lá. E, de repente, eles bombardearam esse prédio. Já pensou se matassem todas essas pessoas? Qual é a justificativa para isso, gente? Agora, aqui no Brasil, eu mostrei para vocês, né, tem um monte de insano bolsonarista que simplesmente abraça esse tipo de situação como se fosse a coisa mais normal do mundo, como aquele que eu mostrei aqui, aquele verdadeiro cretino, que eu nem vou falar o nome aqui, aquele que é colunista esportivo, e que fala, tem um bando de frouxo que não quer que se bombardeie, enfim, como ele estivesse dizendo que ele é corajoso, até desafiei, né? Pô, corajoso? Vai lá para a Ucrânia, vai lá se alistar lá, corajoso. Mas são todos covardes, né? Enfim. Mas é isso que a gente tem nesse universo bolsonarista. E aí o seguinte, vejam só as matérias, gente, como elas são super enviesadas, aí quando a opinião pública reage, aí eles dão uma mudada. A CNN fez a seguinte cobertura, ou a publicação de uma matéria da Reuters, de uma pesquisa da Reuters lá nos Estados Unidos. Pesquisa. 1 em 4 americanos apoia ataques dos Estados Unidos contra o Irã. Então, a ênfase é o seguinte, está tendo apoio, né? Enfim, mas a matéria, ela é tão absurda por si só, que muita gente começou a falar, vem cá, se 1 em cada 4 apoia ataques, então quer dizer que 3 a cada 4 não apoiam, né? Então, quando a opinião pública deu uma reagida, no dia seguinte a gente vê essa matéria aqui, mas aí do outro veículo, né? Apenas 1 em cada 4 americanos apoia ataques dos Estados Unidos a Irã, aponta a pesquisa Reuters Ipsos. Então vejam, gente, que há formas e formas de se tratar do mesmo assunto. Agora, isso é feito com muita ciência, muita técnica, para iludir pessoas, para ganhar pessoas para algum tipo de posição, para esconder notícias, para forçar outro tipo de reação, para demonizar personagens, para enaltecer personagens, enfim. E é por isso que é muito importante a gente ter o mínimo de informação para a gente fazer o juízo das coisas, uma análise das coisas, da melhor forma possível, da forma mais racional possível e da forma mais imune a esse tipo de envenenamento que a gente recebe por todos os lados, aqui no Brasil e no mundo, né? Bom, eu fico por aqui, senhor Nicolas, olha, o senhor está bem queimado, hein? E vai ficar mais queimado ainda. Se depender da gente aqui, nós vamos ajudar a desmascará-lo todos os dias. Bom, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, que tem coisas muito importantes para conversar com vocês, tá legal? Um grande abraço, tchau!